Hoje o Café com Fernandinha é diferente. Eu não vou contar a história de uma pessoa, mas sim de um lugar. O Centro Cultural São Francisco é um dos mais importantes complexos barrocos do país. Gente, é o espaço aberto à visitação que tem exposições permanentes, tem exposições temporárias. É mais do que ser um templo de religião católica, sabe? Aquele espaço conta a história da nossa cidade através de uma arquitetura que é grandiosa. Eu fui recebida pelo diretor do Centro Cultural São Francisco, o Padre Marcondes, que contou muitas curiosidades sobre aquele local e foi uma tarde, assim, inesquecível. É um complexo, né, padre? Inclusive é tombado pelo IPHAN. Em 1954, aqui já foi tombado pelo IPHAN. Quando você tem uma dimensão dessa aqui, de um convento, que foi fundado há mais de 300 anos atrás, foi 1589. Aqui nós inspiramos história, arte, fé. E é interessante que nós temos também não somente os aspectos da fé católica, mas da fé também dos afros, dos índios. A arte que aqui é colocada é de todas as dimensões da fé. Capela Dourada, ou Capela da Ordem Terceira Secular. Essa capela é toda talhada em madeira, dourada e policromada, no estilo Dom João V. É uma beleza ímpar, rica de detalhes, onde a gente observa alguns temas incomuns, sereias, grifos e outros símbolos de usos medievais. Essa capela ela foi fundada pelos terceiros, que chama-se da Ordem Terceira dos Franciscanos, e é uma das mais importantes do Brasil. A gente está aqui no que chama de nave principal. O convento tem a igreja central, e é a igreja dedicada a Santo Antônio, e é a nave central. A nave central porque é a igreja que tem mais suntuosidade, é a igreja principal do convento. O teto, ele é trabalhado o tema da glorificação de São Francisco. Se nós olharmos, a gente vai olhar toda a história de São Francisco, desde o nascimento até a sua volta para o céu, para junto de Deus. Aqui fora, a gente tem... Ai, gente, ventinho maravilhoso. A gente tem também uma parte que durante muitos anos foi bem importante para os frades, né? Essa parte externa é chamada de claustro. O claustro é um espaço mais aberto porque ele tem justamente o objetivo de ventilar. Você veja que tem os arcos abertos e esse corredor que era justamente onde os franciscanos eles rezavam o terço em duplas, né? E sempre fazendo as suas orações, mas era também o lugar de uma espécie de um estilo romano, porque nas casas romanas a gente vai olhar que tem um espaço aberto no centro para ventilar. E a questão da água também, né? A captação da água, porque não existia água encanada, existiam as fontes, e aí as águas que vinham da chuva também elas eram absorvidas para o uso. A gente tem a presença de azulejo e a gente tem muita referência do azulejo português, mas a gente sabe da colonização holandesa, da invasão holandesa. Esses azulejos são pelos holandeses ou são pelos portugueses? Não, na verdade são dos portugueses, né? Aqui no São Francisco, a azulejaria ela é muito importante porque é toda do azulejo português, vindo de Portugal. Nós temos aqui nessa parte externa, que é mais as questões de flores, forma geométrica, e dentro da capela da nave central nós vamos ter o azulejo que conta a história de José do Egito. Porque naquela época, o pessoal, para contar a história, então era imagens, era arte, era azulejo, era pintura. Então toda a azulejaria que nós temos na nave central é contando a história de José do Egito. Além das estruturas de igreja, né, que a gente tem aqui, a gente tem várias possibilidades, a gente também conta um pouquinho da história do período em que o que a gente chama de cela da época, que são quartos, né, padre? Como os frades moravam aqui, e aqui nós temos algumas celas que são de época mesmo, na época do convento, algumas outras foram destruídas, porque na verdade as celas eram os
quartos onde eles moravam, né? Então, os superiores tinham o seu quarto e tinha quarto também mais coletivo. Mas os quartos dos superiores eram quartos pequenos, chamados de celas. Hoje, os turistas e os moradores, eles acham estranho, porque quando a gente fala de cela, acha que é o encarceramento, né? Mas não, era o local muito sóbrio, muito simples, onde eles dormiam. É literalmente um lugar de paz, contato com a natureza, com a história, com o que é sacro, né? Com certeza, a gente sabe que tem o pôr do sol do Jacaré e outros pôr do sol, mas olha, contemplando o Rio Paraíba, por onde os portugueses entraram, e esse pôr do sol é fantástico, Fernandinha. Inclusive, eu acho que eu vou fazer até o pôr do sol aqui do São Francisco, viu? Padre já tem... Olha, vem cá, eu estava aqui conversando com o padre, gente, nós temos aqui uma parte externa enorme. São quantos hectares, padre, aqui? São 8 hectares e 5.000 metros de área construída. Nesses 8 hectares nós temos uma fonte. A cidade de João Pessoa ela era abastecida pelas fontes. E uma das fontes que abastecia a cidade é a fonte do São Francisco. Então, o convite desse café hoje, né? Praticamente já assim, a gente tá 22 de dezembro. Dá tempo ainda? Vai fechar? Vai ter recesso? Não, a gente não vai fechar. A gente vai ter sempre o São Francisco aberto, justamente para possibilitar você, morador de João Pessoa, paraibano, turista, a visitar o Centro Cultural São Francisco. Eu digo, Fernandinha, que a gente tem que valorizar o que é nosso, porque às vezes o pessoal vai a Portugal, vai à Europa, que é bonito também, né? Eu viajo, mas a gente não tem nada a perder e a dever daquilo que é o patrimônio arquitetônico aqui em João Pessoa. Gente, é incrível. Não fecha, tô aqui na Talvez. Não fecha. O horário é de manhã, 9 da manhã, até 3 da tarde. Você consegue visitar as exposições, tá? Sempre aberto para visitação. Você pode ter mais informações no número 32210779. Se quiser, sei lá, marcar horário para levar uma turma, mas eles têm o WhatsApp também, 98802-9877. Olha, a Arquidiocese, não, inclusive a Desirê está lembrando, para a escola a visitação é gratuita, só precisa ser agendada. R$8 para você ir como visitante, mas é um dia incrível, incrível. Deixa eu parabenizar o Padre Marcondes. Não poderiam ter escolhido pessoa melhor para fazer isso. Padre Marcondes, gente, por conta desse olhar que ele teve, depois de construir tantas igrejas de João Pessoa, foi fazer arquitetura, depois fez um mestrado em história. Gente, ele é uma sumidade nesse assunto aqui. Eu sou apaixonada pelo Centro Cultural São Francisco. Todo mundo que vem, eu faço questão de levar lá, porque tem uma áurea diferente, transcende a questão da religião. No dia que eu fui, muita gente assim, mas você não é evangélica? Gente, você precisa abrir a mente para entender que ali vai além de um complexo da Igreja Católica. Ali tem história da arte, tem a história da Paraíba, tem a história da nossa colonização do nosso povo. Então você precisa entender que você sai daqui, você vai para a Europa, você vai visitar os centros, as igrejas, você vai lá em outra... Então você precisa entender, abrir a cabeça, tá? Para com essa coisa de não visitar, não visita. Vá visitar, vá conhecer a história e vá se encantar. Essa Capela Dourada é um primor. Essa Capela Dourada é uma coisa dos olhos ficarem assim, vidrados. Literalmente, se você nunca foi ao Centro Cultural São Francisco por qualquer questão, programe e vá. Você não vai se arrepender, tá? Deixa eu mandar um beijo para o Padre Marcondes, para todo mundo que está lá sempre acompanhando a gente. São maravilhosos. Vem pra cá.